Meu Deus, não, 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 não. Estou demitida depois disso. Ela encontrou a filha dormindo no colo do homem mais poderoso da cidade. O que parecia um erro virou um laço impossível de ignorar. E ninguém ali estava preparado para o que isso iria causar. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? Fique aqui. A mamãe vai pegar suas fraldas na bolsa. Por favor, não saia para lugar nenhum. Helena Beaumont sussurrou as palavras com a urgência de quem equilibra 17 coisas ao mesmo tempo. Ela olhou para Zara, com quase 4 anos, sentada no banco de mármore polido do lado de fora do elevador de serviço da mansão Blackwood. As perninhas balançavam, sem tocar o chão, e os tênis cor-de-rosa piscavam a cada movimento. Zara parecia um anjo cooperativo. Helena sumiu por 3 minutos e 40 segundos. Quando voltou com as fraldas, o banco estava vazio. Ela ficou parada por um segundo inteiro, apenas encarando o espaço vazio. As perninhas balançando, sumiram. Os sapatos que piscavam, sumiram. O pacote de biscoitos que ela deixara como uma oferta de paz ainda estava lá. Isso significava que Zara não fora procurar comida. Significava que ela fora procurar algo mais interessante, o que, com Zara, poderia ser absolutamente qualquer coisa. Zara! O volume normal primeiro. Ela era nova ali. 4 dias no emprego, 4 dias limpando a ala oeste da residência privada mais cara de Nova York, e ela não podia se dar ao luxo de ser a mulher que gritava no corredor. Zara! Zara, você está aqui? Nada. Apenas o zumbido do elevador e um carrinho distante 2 andares acima. Helena agarrou seu carrinho de limpeza e começou a andar. A sala de suprimentos. Vazia. O banheiro dos funcionários. Vazio. O corredor leste. Nada além de arte que provavelmente custava mais do que a vida inteira dela. Ela subiu no elevador, andar por andar, chamando o nome de Zara no sussurro mais apertado possível. 10 minutos. 10 minutos inteiros de pânico silencioso. E então, ela virou a esquina do 4º andar e parou. Um tênis cor-de-rosa jogado no chão do lado de fora de um grande par de portas duplas de carvalho, abertas apenas o suficiente para uma pessoa muito pequena e determinada a ter se esgueirado. Na parede ao lado, uma pequena placa de latão polido. Sr. Alistair, escritório particular. Ela ergueu a mão para bater. Então, ouviu muito fracamente uma pequena voz falando. E ela empurrou a porta, em vez de bater. Dentro da sala, atrás de uma mesa do tamanho de um país pequeno, estava Damien Alistair, 35 anos, CEO do Grupo Alistair, com negócios em tecnologia, imóveis e outras 6 indústrias que Helena não tivera tempo de pesquisar antes de aceitar o emprego. Camisa branca, o primeiro botão aberto, cabelo escuro e espesso levemente desestruturado por horas de trabalho desde antes do amanhecer. Olhos de um azul tão intenso que pareciam conter o próprio céu. O tipo de rosto que fazia o que queria. E naquele instante, o rosto dele fazia algo que ela nunca esperaria ver num homem como aquele. Ele estava completamente focado na pequena pessoa parada em frente à sua mesa. Zara caminhara direto para ele, passando pelas estantes de livros e pelas poltronas de couro, como se tivesse uma hora marcada. E ela estendia um tênis cor-de-rosa, não o próprio pé, mas o sapato, segurado com as 2 mãos, da maneira que se apresenta algo importante. Damien Alistair olhou para o sapato, olhou para a criança, olhou para o sapato de novo. Então ele estendeu a mão, pegou-o com cuidado, contornou a mesa, agachou-se ao nível dela e colocou o sapato no pé de Zara. Ele amarrou o cadarço devagar, corretamente, com um nó duplo, do jeito que se amarra os sapatos de alguém que vai correr em breve.
Zara assistiu a tudo com enorme satisfação. Você deixou um sapato lá fora? Por quê? Estava pesado. O outro, disse Damien, olhando para ela. Onde está? Zara apontou para a porta com uma especificidade impressionante. Do jeito que alguém aponta quando sabe exatamente onde algo está, mas decidiu que buscar não é sua responsabilidade. O outro ficou lá fora. Ela assentiu. Por quê? Ela considerou a pergunta. Estava pesado. Algo se moveu no rosto dele, um espasmo que ele não controlou totalmente, um quase sorriso. Estava pesado, repetiu ele, a voz um tom mais baixo. Os 2 sapatos são muita coisa, disse ela com total seriedade. Eu sou muito pequena. Ele se levantou, foi até a porta, pegou o segundo sapato, voltou, agachou-se e colocou no outro pé dela. Nó duplo. Zara olhou para os 2 pés, satisfeita. Subiu na cadeira em frente à mesa dele, como se essa parte da visita estivesse concluída e eles pudessem prosseguir. Você mora aqui, afirmou ela. Sim, é muito grande. Sim. Você fica solitário? Ele fez uma pausa. Membros do conselho, jornalistas, advogados, políticos, ninguém nunca lhe fizera essa pergunta. Às vezes, respondeu ele, porque ela tinha quase 4 anos e saberia se ele mentisse. Eu também, mas eu tenho a mamãe. Então, na maior parte do tempo, não. Você devia arranjar uma mamãe. Vou considerar. Ou um peixe. Peixes são bons quando se está solitário. Eu não tenho um peixe. Eu sei, disse ela. É por isso que você está solitário. Damien recostou-se e olhou para aquela criança por um longo momento. Ele não dormia direito há 4 dias e tinha uma reunião de acionistas em 2 horas. Tinha uma ligação com sua mãe ao meio-dia que vinha temendo, porque sabia do que se tratava. O acordo com a família Lohan. O acordo que ele não concordara ser necessário. E, no entanto, de alguma forma, nos 11 minutos seguintes, ele ficou em seu próprio escritório, enquanto uma criança de cabelos escuros lhe contava sobre peixes e solidão. Em algum ponto, ela desceu da cadeira, subiu diretamente em seu colo com a confiança física de quem decidiu que ele era um lugar seguro e encostou a cabeça em seu peito. Ele ficou sentado com as mãos ligeiramente levantadas, sem saber o que fazer. Então as pousou nela, porque ela já estava dormindo. Ele não pretendia adormecer também. Essa parte não foi planejada. Helena Beaumont abriu a porta do escritório particular e o ar deixou seus pulmões completamente. Sua filha, dormindo. No peito de um homem que ela nunca conhecera, em uma poltrona de couro atrás de uma mesa coberta de papéis muito importantes. Os 2 tênis cor-de-rosa piscando suavemente na luz da tarde. A pequena mão de Zara fechada ao redor do colarinho da camisa do homem, como se ela planejasse ficar para sempre. E o homem, também dormindo, a cabeça ligeiramente inclinada para trás, um braço ao redor de Zara com o instinto cuidadoso de alguém que, mesmo dormindo, garantira que ela não caísse. Terror, alívio, confusão, algo mais que ela não ousaria nomear. E então, o terror de novo, mais alto. Ela era uma faxineira na casa daquele homem. Sua filha invadira seu escritório particular. Ela estava ali há 4 dias. Precisava daquele emprego. Ela cruzou a sala e estendeu a mão para pegar Zara. Não! A palavra veio baixa e imediata. Ela recuou as mãos como se tivesse se queimado. Damien Allister estava totalmente acordado. Totalmente, olhando para ela com a franqueza de alguém que não tinha um processo lento de despertar. Seus braços ainda ao redor de Zara. Não a acorde, disse ele, inteiramente calmo. Eu sinto muito. Não sei como ela passou pela... A voz de Helena estava fazendo coisas demais ao mesmo tempo. Sou Helena Beaumont. Faço parte da equipe de limpeza. Ala Oeste. Eu a deixei por 3 minutos. Juro que eu... Ela se apresentou, disse ele. Zara.
A voz dele, ao dizer o nome dela, tinha um tom cuidadoso. Por favor, preciso levá-la. Sinto muito por qualquer coisa que ela... Ela falou comigo sobre peixes. Helena parou. Por um bom tempo, continuou ele, sobre peixes e solidão. E por que estão conectados? Ele olhou para o topo da cabeça de Zara. Ela apresenta um argumento convincente. Ela tem quase 4 anos. Ela não entende completamente. Ela entende muito bem. Essa parte ficou clara. Um silêncio. Helena de pé. Damien sentado. Zara dormindo entre eles em seu peito. Eu preciso levá-la, disse Helena, mais controlada agora. Ela não está com a fralda limpa e eu preciso... O quê? A fralda dela não está limpa. Eu estava pegando as fraldas quando ela... Helena já estava procurando na bolsa. Preciso levá-la agora. Ela pode... Aconteceu. Zara, profundamente adormecida, inteiramente em paz, completamente sem culpa, fez xixi em Damien Alistair. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que Helena já experimentara. Ela puxou a filha do peito dele. Meu Deus, sinto muito, eu... Está tudo bem. Não está tudo bem. É o oposto de tudo bem. Ela acabou de... Na sua camisa. Essa é uma camisa muito cara. Eu vou pagar por ela. Eu vou. Ela segurava Zara contra o ombro, atrapalhada com as fraldas com uma mão, o rosto completamente fora de seu controle agora. Vou comprar uma camisa nova para o senhor. Não sei quanto custa, mas eu vou. Helena. O nome dela. Ele disse o nome dela. Ela parou. Ele estava olhando para a própria camisa. Depois para Zara, ainda totalmente adormecida no ombro da mãe, imperturbável. Depois para Helena. Ele estendeu a mão e tocou a dela. Ela gesticulava, sem perceber. A mão dele se fechou sobre a dela no ar, e tudo na sala ficou muito quieto. Ele olhou para ela olhou para ele. Algo passou entre eles, limpo e direto. O tipo de coisa que não pede permissão antes de chegar. É só uma camisa, disse ele muito baixo. Não é só uma camisa, sussurrou ela. É uma camisa em que minha filha fez xixi, no seu escritório particular, no 4º dia do meu emprego. O 4º dia, repetiu ele, como se arquivasse a informação. E os outros dias foram normais, comparativamente. Algo aconteceu no canto de sua boca. Então, isso é normal para vocês? Este é um novo nível, disse ela, mesmo para nós. Zara se mexeu, piscou, olhou para Damien com a total ausência de constrangimento disponível apenas para pessoas com menos de 4 anos. Olá, disse ela. Olá, respondeu ele. Eu dormi bem. Eu percebi. Ela olhou para a camisa dele. Olhou para a mãe. Olhou para a camisa dele de novo. Mesmo com sua idade, ela pareceu compreender a física do que ocorrera. Deu um tapinha solene no peito dele, do jeito que um médico conforta um paciente. Desculpe, disse ela. Tudo bem. Mamãe diz que desculpas não bastam. Você tem que sentir de verdade. Acredito que você sentiu. Ela assentiu. Senti. E voltou a deitar a cabeça no ombro de Helena. Você pode ficar com o sapato que amarrou, acrescentou, já fechando os olhos, como um presente de desculpas. Querida, ele não quer seu... Helena olhou para ele por cima da cabeça de Zara. Ela ainda está meio dormindo. Eu vou ficar com ele, disse Damien. Você não vai ficar com o sapato da minha filha. Ela ofereceu com sinceridade. Ela lhe ofereceu um sapato que ela precisa para andar. Vou mandar emoldurar. Helena olhou para ele. Genuinamente não conseguia dizer se ele estava brincando. O rosto dele fazia as coisas que ela aprenderia que ele fazia com frequência. Perfeitamente composto na superfície. Algo quente se movendo logo abaixo. Paciente, esperando que ela o alcançasse.
Damien se virava para a estante e estudava a lombada de um livro que claramente já lera muitas vezes. Quando terminou, ela ficou de pé com Zara no quadril e disse para as costas dele: "Sinto muito por tudo. O sapato, o escritório, a camisa, tudo." Ele se virou. Ela não conseguia olhar para a camisa dele. Olhou para o rosto, que era marginalmente mais seguro. "Você estará na ala oeste amanhã?" perguntou ele. "Eu? Sim, rotação da ala oeste este mês." "Ótimo", disse ele. E foi só isso. Ele voltou para sua mesa, pegou sua caneta e puxou um papel em sua direção com a calma de um homem que tomara uma decisão e não via razão para anunciá-la. Helena levou Zara para fora, pelo corredor, para dentro do elevador e até a saída dos funcionários. Só quando estava na calçada, com a tarde de outono acontecendo ao seu redor, como se nada tivesse acontecido, ela percebeu que Damien Allister nunca, em momento algum, a fizera se sentir pequena. Nem quando Zara apareceu sem ser convidada, nem quando ela pediu desculpas 11 vezes em 4 minutos. Nem mesmo quando Zara, ela ainda não conseguia pensar nisso. Nem mesmo então. Ele perguntara se ela estaria lá amanhã, como se fosse algo que ele quisesse saber. "Mamãe", disse Zara no ônibus. "Sim, querida. Ele tem um rosto gentil. Vá dormir, Zara." "Eu já dormi. Durma de novo." "Não é assim que dormir funciona." "Eu sei, querida. Ele amarrou meus sapatos muito bem", continuou Zara, inspecionando seus pés. "Nó duplo. O papai nunca fazia nó duplo." Algo frio percorreu Helena com a palavra papai. Ela não deixou transparecer. Tornara-se muito boa em não deixar transparecer. "E ele deveria ser meu papai", disse Zara, com a certeza despreocupada de uma previsão do tempo. "Eu decidi." "Você não pode simplesmente decidir isso." "Por quê?" "Porque não é assim que as pessoas funcionam." "Deveria ser", disse Zara, e colocou a cabeça no ombro de Helena com o ar satisfeito de quem resolveu um problema e agora esperava que os adultos acompanhassem. Na manhã seguinte, Helena chegou às 7h45 com seu cartão e um discurso interno muito firme sobre profissionalismo e a importância de não interpretar nada. Ela estava de joelhos, polindo os rodapés da sala de estar, quando ouviu passos. Não levantou o olhar. "Você não a trouxe hoje." Ela olhou para cima. Damien Allister estava na porta. Camisa diferente, azul escura, cara e inteiramente ilesa. Trazia uma xícara de café e a expressão de um homem puxando conversa com total intenção. "Ela está com uma vizinha. Eu não costumo trazê-la. Ontem foi... A creche teve um problema." "Quantos anos ela tem?" "Quase 4. Faz 4 em fevereiro." Ela fala como se fosse mais velha. Ela fala frases completas desde os 14 meses. Minha mãe dizia que era antinatural. Ela não pretendia dizer tanto. Voltou-se para o rodapé. Ela parou de polir. "E há algo que o senhor precise nesta sala, Sr. Allister? Posso voltar se..." "Estou tomando café", disse ele, imperturbável. Caminhou até a poltrona no canto, sentou-se e abriu o jornal. Helena olhou para ele. Ele virou uma página. Estava simplesmente sentado, na sala de estar, o que tecnicamente era exatamente para o que as salas de estar serviam. Ela voltou ao rodapé. Ficaram assim por 20 minutos. Ele lendo, ela limpando, sem falar. A luz da manhã entrava pelas janelas do oeste, dourada. Foi, pensou Helena, o silêncio mais companheiro que experimentara em 2 anos. Às 8h10, ele se levantou, dobrou o jornal e disse: "Há uma refeição para os funcionários na cozinha leste às 12h30. Comida quente. Você não precisa comer no seu carrinho." "Estou bem no meu carrinho." "Você come no seu carrinho há 4 dias." "Como o senhor sabe disso?" Ele a olhou com a paciência de um homem que era dono do prédio e recebia informações sobre tudo nele.
12h30, disse ele e saiu. Ela comeu às 12h30. A senhora Gable, a governanta, colocou uma tigela de ensopado na frente dela sem perguntar e disse: "Coma tudo. Você é muito magra. Que sotaque é esse?" "Francês." "Tenho uma prima em Lyon", disse a senhora Gable com a confiança de quem ter uma prima em Lyon explicava tudo. "Coma." Helena estava em sua segunda tigela quando Damien entrou com 2 pastas. A cozinha ficou 30% mais silenciosa. A senhora Gable colocou café na frente dele sem que ele pedisse. Ele se sentou, abriu uma pasta e disse para o documento: "Há uma área de recreação infantil no Jardim Leste. Se ela precisar de um lugar para ficar quando a creche tiver problemas. Não vou trazer minha filha para o trabalho." "Você já trouxe", disse ele. "Aquilo foi uma emergência. Emergências acontecem. O jardim está lá. O portão tranca por dentro. Ela não vai incomodar ninguém. Ela o incomodou bastante ontem. Ela estava bem", disse ele simplesmente, e voltou para sua pasta. E Helena entendeu que era o fim da conversa. Damien Allister encerrava conversas dizendo a última coisa verdadeira e ficando em silêncio. Ela durou mais 2 semanas antes que a creche ligasse novamente. Ela trouxe Zara. O jardim era exatamente como descrito. Portão trancado, grama, um balanço que claramente não era usado há algum tempo, mas que fora limpo recentemente. Ela notou a limpeza, a ausência de poeira e não perguntou. "O senhor Sapato é um estranho?" perguntou Zara, estudando a casa. "O nome dele é Sr. Allister, e sim, ele ainda é um estranho." "Eu dormi nele", disse Zara. "Isso é mais do que estranhos. Isso era irritantemente razoável. E vocês? Acham que intimidade física, mesmo inocente, muda o status de alguém de estranho para conhecido?" "Não entre na casa", disse Helena, e voltou ao trabalho. Damien encontrou Zara no jardim ao meio-dia. Ele tinha uma teleconferência marcada. Passou pelo corredor leste, olhou pela janela e ela estava lá, de pernas cruzadas na grama, conversando com alguma coisa. Um besouro. Ela estava entrevistando um besouro e havia colocado uma pequena flor na frente dele, aparentemente como pagamento. Ele se atrasou para sua teleconferência pela primeira vez em 3 anos. Quando seu assistente Thomas veio procurá-lo, ambos ficaram na janela e observaram. "Devo..." começou Thomas. "Adie a chamada por 15 minutos", disse Damien. "Sua reunião do meio-dia é com o diretor Loran. Ele não..." 15 minutos, Thomas. No final do dia, Helena buscou Zara e encontrou uma pequena lancheira que não estava lá quando a deixou. A caligrafia da senhora Gable no rótulo. Mas o conteúdo eram coisas que Helena mencionara gostar apenas uma vez, de passagem, para ninguém em particular. Zara olhou para aquilo. "O senhor Sapato mandou o almoço." "Não sabemos disso." "Eu sei. Eu perguntei a ele esta manhã quando ele estava na janela." "Você falou com ele pela janela?" Eu acenei. Ele acenou de volta. Depois ele fez assim. Ela imitou o gesto de escrever. E então o almoço veio. Ela tirou do bolso um post-it dobrado 2 vezes com uma caligrafia muito limpa. "O besouro foi para o leste." Eu observei. "D.A." Helena encarou o bilhete, depois a casa. A janela do 4º andar estava vazia. "Ele é engraçado", disse Zara, pegando seu bilhete de volta. "Suas orelhas ficam vermelhas", acrescentou Zara no ônibus. "Quando você não quer falar sobre algo." Helena tocou a orelha e parou de tocar. "Não ficam, não. Estão vermelhas agora mesmo", disse Zara, e subiu os degraus do ônibus à sua frente com enorme satisfação. Foi em uma quinta-feira, 3 semanas depois, que Sophie Loran foi à casa. Helena ouviu a voz antes de vê-la, clara e deliberada, carregando o tom particular de uma mulher que nunca precisou ajustar seu volume para o conforto de ninguém. Vinha do hall de entrada
enquanto Helena estava no patamar do segundo andar com seu carrinho. Ouviu Thomas. Senhorita Laurent, o senhor. Alistair à espera na sala de visitas principal. Então a risada, e algo dentro de Helena ficou muito, muito quieto. Ela conhecia aquela risada. Tinha ouvido em um apartamento compartilhado em Paris 5 anos antes, do outro lado de um espaço de trabalho, que ela e aquela mulher construíram juntas do nada, aos 23 anos, cheias de uma ideia que cresceu de um esboço em um guardanapo para algo real. Ela olhou por cima do corrimão e a viu. Sophie Laurent, 28 anos, impecável, casaco creme, saltos precisos, cabelo tão afiado quanto sua ambição. Ela não mudara. Tinha melhorado, do jeito que as coisas melhoram quando polidas com o esforço de outra pessoa. Sophie não olhou para cima. Helena recuou do corrimão. Ela sabia que o grupo Alistair tinha conexões com a família Laurent. Vira o nome nos documentos da agência e desviara o olhar porque precisava do dinheiro. Não lhe ocorrera que Sophie viria aqui. Mas é claro que viria. 5 anos atrás, Sophie levara tudo. O negócio, o financiamento, e pagara ao namorado de Helena para terminar com ela, para fabricar um rompimento dramático o suficiente para que Helena deixasse o país. E então, Sophie seguira sozinha, com os recursos, os contatos, o conceito. O nome dela em tudo, o rosto dela nas revistas, enquanto Helena estava em Paris com uma recém-nascida, sem dinheiro e com uma compreensão quebrada do que as pessoas eram capazes de fazer. E agora Sophie estava naquela casa como a futura esposa do homem que enviara à filha de Helena um bilhete sobre um besouro. Helena ficou na sala de suprimentos no escuro por 60 segundos, apenas respirando. Então saiu, ajeitou o uniforme e voltou ao trabalho, porque precisava daquele emprego mais do que precisava sentir qualquer coisa. Ela quase chegara ao final do corredor do segundo andar, quando Sophie subiu as escadas. Elas se viram no mesmo instante. O rosto de Sophie passou por 3 fases rápidas: reconhecimento, cálculo e, em seguida, uma compostura tão limpa que parecia quase inocência. Helena! Senhorita Laurent, disse Helena, firme. Não sabia que estava em Nova York. Eu trabalho aqui. Os olhos de Sophie se moveram para o carrinho, para o uniforme, de volta para o rosto de Helena, com algo disfarçado de simpatia, mas que não era. Claro, disse ela suavemente. Bem, é uma casa maravilhosa. Você vai gostar daqui. E passou por ela em direção ao 3º andar. Naquela noite, ela passou pelo escritório. A porta estava aberta. Damien em sua mesa. Ele levantou o olhar e disse, boa noite, do jeito que começara a dizer todas as noites, simples e direto. Boa noite, respondeu ela e continuou andando. Helena, ela parou, virou-se. Ele a observava com a atenção que dava às coisas quando notava algo e decidia se falaria a respeito. Você está bem? Disse ele. 3 palavras. E de alguma forma, vindas dele, elas tinham espaço. Ela abriu a boca e disse, claro. Boa noite, Sr. Alistair, e caminhou até o elevador, mantendo o rosto muito imóvel por todo o caminho. 2 semanas depois, em uma sexta-feira, Damien convidou, por meio de Thomas, se Helena e Zara gostariam de ficar para o jantar dos funcionários. Helena aceitou porque Zara já dissera que sim, antes mesmo de ser consultada, o que se tornara um padrão que ela escolhia não examinar. O jantar foi caloroso, longo e farto com a comida da Sra. Gable. Zara sentou-se ao lado de Damien na ponta da mesa, como se simplesmente decidisse que aquele era o seu lugar, e ele não indicou o contrário. Então, agora era assim. Ele cortou a comida dela sem que lhe pedissem. Ela narrou sua semana e ele ouviu com total atenção. Quando ela dizia algo que ele não entendia, ela diminuía a velocidade e repetia com a paciência de uma professora excelente.
Helena sentou-se do outro lado da mesa e segurou seus talheres com muito cuidado. Depois do jantar, no corredor, enquanto Thomas ajudava Zara com o casaco, Damien a parou. Ela é ótima, disse ele, referindo-se a Zara, da maneira que as pessoas falam quando algo se torna importante para elas. Ela é, concordou Helena. Você também é, disse ele sem rodeios, como se fosse simplesmente algo verdadeiro. Eu sou uma faxineira, Sr. Alistair. Você é Helena Beaumont, disse ele. Né? A parte da faxineira é temporária. Ele fez uma pausa. Eu pesquisei sobre você, depois da primeira semana. Um negócio em Paris, uma consultoria de design. Financiamento significativo. Desmoronou há 5 anos. O sangue sumiu do rosto dela. Isso é particular. Eu sei. Estou dizendo porque quero que você saiba que eu sei. A forma do que aconteceu com você... Ele hesitou. Não sei de tudo, mas sei o suficiente. Sophie, disse Helena. Apenas o nome. Um teste. Algo se moveu no rosto dele. Não surpresa, mas o fechamento de um cálculo que estava aberto há algum tempo. Conte-me, pediu ele. Então ela contou. De pé no corredor com o casaco meio vestido, ela lhe deu o resumo. O apartamento, o guardanapo, a ideia, os anos de trabalho, o que Sophie fizera, o que o pai de Zara fora pago para fazer, com o que Helena ficara. Ela narrou com a voz monótona de quem contou a história tantas vezes na própria cabeça que a emoção agora morava em outro lugar. Ele ouviu sem interromper, sem a simpatia performática que diz mais sobre o ouvinte do que sobre quem fala. O acordo com a família Laurent, disse ele quando ela terminou. Foi ideia da minha mãe, não minha. Você poderia ter dito não. Eu sei. Por que não disse? Ele a olhou com uma franqueza que era simplesmente como ele existia no mundo. Eu estava esperando, disse ele, para querer outra coisa a mais. A frase pairou no ar, carregada de um significado que Helena sentiu como um impacto físico. As palavras dele não eram apenas uma explicação, eram uma confissão. O que ele estava dizendo? Que ela e Zara eram a outra coisa? O chão pareceu se mover sob seus pés. O peso de 5 anos de luta, a humilhação, a solidão, tudo colidiu com a implicação chocante nas palavras dele. Ela deu um passo instintivo para trás, a cabeça girando. O calcanhar dela prendeu na beirada do tapete do corredor. Por um momento desorientador, ela perdeu o equilíbrio, o corpo se inclinando para trás em uma queda inevitável. Mas a queda nunca veio. Damien se moveu com uma velocidade que desmentia sua calma habitual. Em um instante, ele avançou, e as mãos dele encontraram a cintura dela, firmes e seguras, parando sua queda. Ele a puxou para a frente, estabilizando-a contra seu próprio corpo. O mundo inteiro pareceu parar. A distância entre eles evaporou. O peito dela estava quase pressionado contra o dele. Ela teve que inclinar a cabeça para trás para olhar para ele, e seus rostos estavam a centímetros de distância. Suas mãos ainda estavam na cintura dela, um calor que queimava através do tecido de seu uniforme. Ela podia sentir a força contida nelas, a maneira como ele a segurava, não com força, mas com uma certeza protetora. Ela prendeu a respiração. O cheiro dele, uma mistura de colônia cara e algo que era unicamente ele, a envolveu. Seus olhos azuis não eram mais os de um CEO distante. Eles a examinavam com uma intensidade crua e vulnerável que a deixou sem fôlego. Era o mesmo olhar da biblioteca, mas agora sem barreiras, sem interrupções iminentes. O olhar dele desceu para os lábios dela e o ar ficou denso, elétrico. Ele se inclinou 1 milímetro, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela sentiu seu próprio corpo responder, uma inclinação quase imperceptível em direção a ele. O momento se esticou, suspenso no tempo, a promessa de um beijo pairando entre eles como uma força da natureza.
Thomas, meu casaco é da cor errada para o seu rosto. Eu te ajudo a escolher um melhor. A voz de Zara, clara e cheia de autoridade infantil, veio da esquina, quebrando o feitiço. A realidade voltou com a força de uma onda. Damien piscou, como se estivesse despertando de um transe. Ele afrouxou o aperto na cintura dela, mas não a soltou completamente. Suas mãos deslizaram para os braços dela, como se para se certificar de que ela estava firme em seus pés. Helena recuou um passo, precisando do espaço para respirar. Seu coração martelava contra as costelas. Ela ergueu uma mão trêmula até os lábios, o fantasma do beijo que não aconteceu ainda formigando em sua pele. Ela olhou para ele, os olhos arregalados. As palavras que ela queria dizer ficaram presas na garganta. Ele a salvara, a defendera, e agora isso. Era demais, rápido demais. Ela começou, a voz um sussurro rouco. Eu preciso ir. A frase não era mais uma resposta calma. Era um apelo, um pedido para que ele entendesse que 5 anos de dor não poderiam ser curados em um corredor. Não importava o quão verdadeiro seu olhar fosse, ou quão seguras suas mãos se sentissem em sua cintura. Ele pareceu entender. A intensidade em seu rosto suavizou para algo mais profundo, mais paciente. Ele não recuou, mas deu-lhe o espaço que ela pedira. Eu sei, respondeu ele, não com impaciência, mas como um fato que ele já considerava. Sua voz era baixa, uma promessa silenciosa de que ele esperaria. Ela assentiu, incapaz de formular outra palavra. Virou-se e foi buscar sua filha, sentindo o olhar dele em suas costas a cada passo. Ela não viu a pequena figura pressionada contra a parede, a poucos centímetros da esquina, que estivera ali durante os últimos momentos daquela conversa. Zara vira o quase beijo, sentira a eletricidade no ar, e ela ouvira a voz trêmula de sua mãe. Arquivou a informação e finalizou seu plano. Na quinta-feira seguinte, Damien deu um jantar formal. Buffet, florista, 7 pessoas na sala de jantar principal. Sophie à sua direita, em um vestido que dizia, eu já pertenço a este lugar. Os pais dela, um advogado da família, 2 membros do conselho e suas esposas. Helena cobria a ala oeste. Zara estava no jardim leste porque se recusara a ficar com a vizinha e negociar o jardim. Às 7h45, Thomas encontrou Helena com uma expressão que nunca vira nele antes. A expressão de um homem tentando localizar a categoria certa para o que estava acontecendo. Zara, disse ele, está na sala de jantar. Helena largou o carrinho com um baque. Seguiu-o pela porta de serviço até os fundos da sala de jantar e parou completamente. Zara, parada na ponta da mesa de jantar formal, em seu vestido amarelo de bolinhas brancas, os tênis cor-de-rosa piscando. 8 adultos em trajes formais olhando para ela. Damien na cabeceira da mesa, com a expressão de alguém tentando muito não demonstrar emoção. Sophie, à sua direita, o rosto branco como a toalha de mesa. Eu fiz um discurso, disse Zara, com a confiança de quem ensaiou, sobre o senhor Sapato, porque ele é muito legal e nem todo mundo sabe. Ela olhou para o papel em sua mão. Ele amarrou meus sapatos 2 vezes. Me mandou um bilhete sobre um besouro. Ele fez o balanço ir mais rápido. Ela ergueu o papel. Um desenho de 3 figuras, uma alta, uma média e uma muito pequena com sapatos cor-de-rosa. Este é ele, minha mamãe e eu. Nós somos uma família, eu decidi. Ela olhou diretamente para Damien. Você disse que eu pertenço a este lugar. A mamãe pertence a este lugar. Então nós deveríamos apenas ficar. Pensei sobre isso com muito cuidado e esta é a melhor opção. Ninguém disse nada. Zara colocou o desenho na frente de Damien. Esse é o meu discurso. Vocês podem aplaudir agora, se quiserem. Uma das esposas dos membros do conselho começou a aplaudir. O marido dela se juntou. Depois Thomas, da porta. 2 aplausos precisos. Sophie se levantou.
Você não pode estar falando sério. Isto é uma criança. A filha de uma funcionária. Você vai deixar que isso... Sophie, a voz dele era baixa, aquele baixo em particular. Sente-se. Eu não vou me sentar. Minha família tem... Sua família, disse ele com a mesma quietude. Tem fraudado uma mulher que confiou em você por 5 anos. Eu sei o que você fez em Paris. Sei o que pagou para alguém fazer. Sei o que você construiu e de quem era o trabalho que estava lá dentro. Ele pegou o desenho de Zara e olhou para ele. Eu ia tratar disso separadamente. Você tornou público. A escolha foi sua. Sophie olhou para Helena na porta. Algo cruzou seu rosto que não era bem vergonha nem desafio, e era pior do que ambos. Você veio aqui para terminar o serviço, disse ela. Não foi? Eu vim aqui, disse Helena, porque precisava de um emprego. Sophie pegou sua bolsa, olhou ao redor da mesa e saiu. A sala ficou em silêncio. Zara olhou para a porta, depois para Damien. Foi errado? Meu discurso? Não, disse ele. Ela parecia chateada. Ela estava chateada por coisas que aconteceram antes do seu discurso. Seu discurso foi bom. Eu pratiquei no espelho, disse ela. O Thomas me ajudou com a parte em inglês. Thomas, na porta, endireitou-se 1 grau. Damien levantou-se da cabeceira da mesa, olhou para seus convidados e disse com total compostura: Peço desculpas pela interrupção. A senhora Gable trará o próximo prato. Por favor, fiquem o quanto quiserem. Ele caminhou pela sala de jantar até onde Helena estava na porta, ainda de uniforme, ainda segurando a alça do carrinho porque nunca a soltara. Ele parou na frente dela. Zara ficou entre eles, olhando para cima para ambos com a expressão de uma gerente de projetos cuja iniciativa fora bem-sucedida e que agora monitorava os resultados. Ele olhou para Helena, não para além dela, não através dela, para ela, com tudo o que ele vinha dizendo silenciosamente por semanas, e tudo o que ele ainda não dissera, tudo claro e sem disfarces agora. Eu gostaria que você ficasse, disse ele, não como faxineira, como o que você quiser, pelo tempo que quiser, vocês duas. As mãos de Helena tremiam. Ela olhou para elas. Conseguira se segurar por meses, polira todos os rodapés, comera em seu carrinho, mantivera tudo quieto e não tremia uma única vez. Minhas mãos estão tremendo, disse ela, porque não adiantava fingir o contrário. Não com ele. Eu sei, disse ele gentilmente, e estendeu a mão, cobrindo as dela com as suas, quentes e firmes. Já familiares, da maneira que algumas coisas são familiares antes do tempo. Elas podem tremer. Está tudo bem. Zara olhou para as mãos deles, olhou para os rostos deles, olhou para as mãos deles novamente. Então, ela estendeu a sua pequena mão e a colocou sobre as duas, dando 2 tapinhas, do jeito que dera no peito de Damien no dia em que fez xixi nele. O jeito de uma pessoa fechar um acordo que negociou pessoalmente. Ótimo, disse ela. Agora precisamos de um peixe. Nos dias que se seguiram, um silêncio diferente se instalou na mansão Blackwood. Não era o silêncio do profissionalismo, mas o de uma pergunta pairando no ar. Helena continuou seu trabalho, mas o uniforme parecia um disfarce. Damien não mencionou novamente a oferta dela ficar como quisesse. Ele apenas a observava. Na segunda-feira, ele a encontrou na biblioteca. Ela estava espanando as prateleiras mais altas, de pé em uma escada. Ele parou na porta, segurando uma pasta. Não disse nada, apenas ficou ali. O silêncio se esticou, carregado. Helena sentiu o peso do seu olhar nas suas costas, um calor que a fez errar um movimento. Uma pequena estatueta de bronze vacilou. Antes que ela pudesse reagir, ele já estava lá. Moveu-se com uma velocidade silenciosa que ela não sabia que ele possuía.
Uma mão dele pousou firme na base da escada para estabilizá-la, enquanto a outra subiu e pousou suavemente na parte inferior das costas dela. Um toque breve, mas elétrico, guiando seu equilíbrio. Cuidado! A voz dele era um murmúrio baixo, perto do seu ouvido. Helena congelou. A pele dela ardia onde ele a tocara. Ela podia sentir a respiração dele. Se ela se virasse apenas um pouco, seus rostos estariam a centímetros de distância. O cheiro dele, algo limpo e caro, preencheu seus sentidos. O coração dela batia forte, um ritmo descontrolado no silêncio da biblioteca. Ele não tirou a mão. Ela não se moveu. Senhor, Damien recuou instantaneamente, embora a sombra de seu toque ainda queimasse nas costas dela. Ele deu um passo para trás, a expressão profissional voltando ao lugar, mas não rápido o suficiente para esconder o que estava em seus olhos. Sim, Thomas, disse Damien, a voz perfeitamente calma. A chamada de Genebra está na linha 2. Estarei lá em 1 minuto. Thomas assentiu e desapareceu. Damien olhou para Helena uma última vez. Cuidado na escada, Helena, disse ele, e a formalidade do seu nome pareceu absurda depois daquele momento. Ele se virou e saiu, deixando-a sozinha na escada, com o coração na garganta e o eco de um beijo que não aconteceu. Ela não o viu pelo resto do dia, mas a presença dele estava em toda parte. Na comida extra que a Sra. Gable deixou para ela levar para casa. No novo conjunto de livros de colorir que apareceu misteriosamente no jardim, onde Zara agora passava todas as tardes. Naquela noite, Zara estava desenhando na mesinha da sala de estar do pequeno apartamento delas. O Sr. Sapato gosta de você, disse ela, sem levantar o olhar do papel. Ele é meu chefe, Zara. Ele não olha para a Sra. Gable do mesmo jeito. Helena parou de lavar a louça. Como ele olha para mim? Como se você fosse um quebra-cabeça que ele quer muito montar, mas perdeu a última peça, e ele acha que você está escondendo no bolso. Às vezes, a percepção de sua filha era assustadora. Com que frequência as crianças, com sua honestidade brutal, enxergam a verdade que nós, adultos, tentamos esconder? Na quarta-feira, o inferno reapareceu, usando saltos de grife e um sorriso afiado. Sophie Laurent entrou na mansão como se fosse a dona, não para ver Damien, mas para supervisionar, segundo ela, os preparativos florais para o baile de caridade anual da família Alistair. Ela encontrou Helena limpando os espelhos do grande salão. Ainda aqui vejo. A voz de Sophie era pura seda envenenada. Pensei que depois do seu showzinho no jantar, Alistair já teria se livrado de você. Homens como ele não gostam de complicações. Helena continuou limpando, o rosto impassível. Estou apenas fazendo o meu trabalho, senhorita Laurent. Claro que está. Sophie passou um dedo enluvado sobre uma mesa de centro. Só não entendo por que você mira tão baixo. Primeiro, o meu negócio. Agora, o meu noivo. Você tem um talento para querer o que é meu. Eu nunca quis nada que fosse seu. Eu só queria o que era meu por direito. E Damien não é seu noivo. O sorriso de Sophie vacilou por uma fração de segundo. O acordo está feito. É uma questão de tempo. E quando eu for a senhora desta casa, a primeira coisa que farei será garantir que o lixo seja colocado para fora. E isso, querida Helena, inclui você e sua prole. Nesse exato momento, a porta do salão se abriu. Damien entrou, parando ao ver as duas. Seus olhos foram de Sophie para Helena, notando a tensão, o rosto pálido de Helena, a postura agressiva de Sophie. Sophie, eu não esperava você aqui. Damien, querido. O tom dela mudou instantaneamente para um mel doce. Apenas verificando as flores e tendo uma conversa amigável com a equipe, ela gesticulou vagamente na direção de Helena. Damien caminhou lentamente para dentro da sala.
seus olhos azuis nunca deixando o rosto de Helena. Ele parou ao lado dela, uma presença sólida e protetora. A proximidade era uma declaração. Ele se virou para Sophie, a voz baixa e cortante. Helena não faz parte da equipe com quem você tem conversas amigáveis. Ela é uma convidada nesta casa. Minha convidada. Se você tem algum problema com a presença dela aqui, então seu problema é comigo. Está claro? O rosto de Sophie ficou rígido, a máscara de doçura se quebrando para revelar a fúria por baixo. Ela olhou de Damien para Helena, e o ódio em seus olhos era puro. Está perfeitamente claro, sibilou ela. Você está cometendo um erro, Damien. Um erro que vai lhe custar caro. Ela se virou e saiu, seus passos ecoando a raiva no mármore polido. O silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Era um silêncio de aliança. Helena olhou para Damien. Ele a defendera, publicamente, sem hesitação. Obrigada. A palavra saiu como um sussurro. Ele se virou para ela, o olhar suavizando. Ele ergueu a mão e por um segundo ela pensou que ele a tocaria de novo. Em vez disso, ele gentilmente afastou uma mecha de cabelo escuro que caíra sobre o rosto dela. O toque de seus dedos na sua têmpora foi leve como uma pluma, mas enviou uma onda de calor por todo o seu corpo. Ninguém fala com você dessa maneira nesta casa, disse ele. Nunca. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. Aquele gesto tão pequeno e íntimo dizia mais do que qualquer defesa verbal. Dizia: eu vejo você, eu me importo com você, eu protegerei você. Naquela noite, quando Helena colocou Zara na cama, a menina segurou sua mão. O senhor Sapato é o nosso cavaleiro, mamãe. Helena sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em dias. Por que você diz isso, meu amor? Porque ele luta contra os dragões, mesmo os que usam sapatos caros. Helena beijou a testa da filha. Talvez Zara estivesse certa. Talvez, depois de tanto tempo fugindo de monstros, ela finalmente tivesse encontrado alguém disposto a lutar ao lado dela. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhosa. A declaração de Damien no grande salão mudou tudo. A hierarquia da mansão, que antes era invisível, mas rígida, dissolveu-se em torno de Helena. Os outros funcionários, que a tratavam com uma simpatia cautelosa, agora a viam de forma diferente. Não como a futura senhora da casa, mas como alguém sob a proteção direta e inquestionável do patrão. A senhora. Gable começou a deixar pequenas sobremesas extras para Zara, com bilhetes que diziam "para a nossa princesinha". Thomas, o assistente, passou a cumprimentá-la com um respeito que antes era reservado apenas a Damien. Mas para Helena, a mudança mais significativa não foi externa, mas interna. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu segura. Não apenas fisicamente segura, mas emocionalmente. A sensação de estar constantemente olhando por cima do ombro, esperando a próxima traição, começou a diminuir. Damien, por sua vez, parecia ter tomado uma decisão. A hesitação desapareceu. Ele começou a criar pequenos momentos para estar perto dela. Uma manhã, ele apareceu na cozinha enquanto ela tomava café antes de seu turno começar. Ele não disse nada, apenas preparou o próprio café e sentou-se à mesa com ela, lendo os relatórios do mercado de ações em seu tablet. O silêncio era confortável, uma rotina não dita que se estabeleceu entre eles. Outra vez, ele a encontrou no jardim, observando Zara brincar no balanço. Ele parou ao lado dela, os ombros quase se tocando. Ela tem sua energia, disse ele, a voz baixa. E a teimosia dela, respondeu Helena com um pequeno sorriso. Isso é bom. O mundo não é gentil com mulheres que não são teimosas. Eles ficaram ali, lado a lado, assistindo Zara tentar balançar cada vez mais alto, o som de sua risada preenchendo o ar. Era um momento simples, doméstico, uma cena familiar que nenhum dos dois jamais tivera. Sophie não desapareceu. Pelo contrário, ela parecia determinada a marcar seu território. Começou a frequentar a mansão com mais regularidade, sempre sob o pretexto do baile de caridade.
Ela ignorava Helena com uma frieza estudada, mas seus olhares eram cheios de veneno. Ela conversava com Damien em um tom possessivo, tocando seu braço ou ombro com uma familiaridade forçada que fazia Helena sentir um nó no estômago. O baile de caridade da família Allister era o evento social do ano. Uma noite em que o poder e o dinheiro de Nova York se reuniam sob o mesmo teto. Na semana do baile, a mansão estava um caos de floristas, organizadores de eventos e seguranças. Na noite do evento, Helena planejava ficar em seu apartamento com Zara, longe de tudo. Mas Damien tinha outros planos. Ele a encontrou no final de seu turno, quando ela estava se preparando para ir embora. "Fique", disse ele. Não foi uma pergunta. "Sr. Allister, eu não pertenço a um lugar como esse. Eu decido quem pertence a esta casa. E eu quero você aqui esta noite. Quero que Zara esteja aqui. A Sra. Gable preparou um pequeno jantar para vocês na suíte do jardim, longe da confusão. Por favor." A maneira como ele disse "por favor" a desarmou. Ele raramente usava essa palavra. Então, ela ficou. A suíte do jardim era um pequeno apartamento luxuoso com vista para os terrenos iluminados da propriedade. A Sra. Gable serviu um jantar delicioso e Zara ficou fascinada com as luzes e a música que flutuavam do salão principal. Por volta das 10 da noite, depois que Zara finalmente adormeceu, Helena sentou-se na varanda, observando os convidados em seus trajes de gala. Ela se sentia como uma espectadora de um mundo que nunca seria o seu. "Não consegue dormir?" Ela se virou. Damien estava parado na porta da varanda. Ele havia trocado o smoking por uma calça escura e uma camisa de linho. "Eu não deveria estar aqui", disse ela. "Você deveria estar exatamente aqui." Ele se aproximou e parou ao lado dela, apoiando-se na grade. Por um longo tempo, eles apenas observaram a festa em silêncio. "Sophie está lá embaixo", disse Helena, a voz quase inaudível. "Ela está. Ela acha que vocês vão se casar. Minha mãe acha que vamos nos casar. Sophie acha que vai conseguir o que quer. Elas estão ambas erradas." Ele se virou para encará-la. A luz da lua iluminava seu rosto, acentuando a intensidade de seus olhos azuis. "Eu disse que estava esperando querer algo mais." A voz dele era um murmúrio profundo. "Eu encontrei, Helena." Ele ergueu a mão e acariciou sua bochecha. O toque era reverente. O mundo inteiro pareceu desaparecer. Havia apenas ele, ela e a batida frenética de seu próprio coração. "Você e Zara, é isso que eu quero." E então ele a beijou. Não foi um beijo hesitante ou incerto. Foi um beijo de certeza. Um beijo que dizia, finalmente. Era faminto e terno, poderoso e gentil, tudo ao mesmo tempo. As mãos dele foram para a cintura dela, puxando-a para perto, eliminando o último espaço entre eles. Os braços dela envolveram o pescoço dele, os dedos se embrenhando em seu cabelo escuro. Foi um beijo que prometia proteção, um beijo que curava feridas antigas, um beijo que dizia, "Você está em casa." Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Ele descansou a testa na dela, os olhos fechados. "Fique comigo, Helena. Fiquem comigo." Antes que ela pudesse responder, um som cortou o ar. O choro assustado de Zara vindo de dentro da suíte. Eles se afastaram relutantemente. Helena correu para dentro. Zara estava sentada na cama, os olhos arregalados de medo. "Um pesadelo, meu amor. Está tudo bem, a mamãe está aqui." Damien apareceu na porta do quarto. Zara o viu e estendeu os bracinhos. "Senhor Sapato!" Ele entrou e sentou-se na beira da cama. "O que foi, pequena?" "Um homem mau estava no meu sonho." Os olhos de Damien encontraram os de Helena por cima da cabeça da menina. Ela sabia de qual homem mau ela estava falando. Não um monstro de contos de fadas.
A figura sem rosto que Zara construíra em sua mente a partir das perguntas que fazia sobre o pai ausente. O pai que ela nunca conhecera. O pai dela. O homem que as abandonara. Ele não pode te machucar aqui, disse Damien, a voz firme e segura. Eu não vou deixar. Nenhum homem mau vai chegar perto de você ou da sua mãe. Nunca mais. Eu prometo. Zara pareceu se acalmar com a certeza em sua voz. Ela bocejou e se aninhou nos travesseiros. Damien ficou ali, uma mão protetora nas costas dela, até ela adormecer novamente. Quando ele se levantou, Helena estava esperando na sala. A magia do beijo ainda pairava no ar, mas agora misturada com a dura realidade de seu passado. Ela ainda tem pesadelos com ele, disse Helena, a voz embargada. Depois de todo esse tempo, como ela pode sonhar com ele? A voz de Damien era baixa, confusa. Ela nunca o conheceu. Ela não sonha com ele, sussurrou Helena, a voz embargada. Ela sonha com a ausência dele. Com o que eu contei, crianças são curiosas. Um dia, ela perguntou por que não tinha um papai como as outras crianças. Eu não soube mentir. Não consegui inventar uma história sobre um herói que morreu ou um explorador que se perdeu. Ela respirou fundo, a história amarga subindo à garganta. Eu apenas disse a verdade, da forma mais simples que pude. Eu disse que o papai dela não era um homem bom, que ele escolheu ir embora e nos deixar. E a mente dela transformou essa dor em um homem mau sem rosto que aparece nos sonhos dela. É a minha dor, Damien, e ela a carrega nos sonhos dela. A angústia no rosto dela era palpável. Damien se aproximou, o coração doendo por ela, por ambas. Ele segurou as mãos dela entre as suas. Quem é ele, Helena? O pai dela? O que ele fez? Ela respirou fundo, a história amarga subindo a garganta. O nome dele é Marcos. Ele era meu parceiro, nos negócios e na vida. Nós criamos a empresa juntos em Paris. Quando Sophie ofereceu dinheiro a ele para me tirar do caminho, ele não hesitou. Ele não apenas terminou comigo, ele me humilhou. Fez parecer que eu o havia traído, que eu era instável. Ele espalhou mentiras para nossos investidores, nossos amigos. Ele me deixou sem nada, grávida e sozinha. O rosto de Damien endureceu, tornando-se uma máscara de fúria fria. Onde ele está agora? Eu não sei. Desapareceu depois de receber o dinheiro de Sophie, e eu rezo para que continue assim. Homens como ele não desaparecem para sempre, especialmente quando há mais dinheiro em jogo. Havia um tom sombrio em sua voz que a assustou. O que você quer dizer? Quero dizer que Sophie não vai desistir facilmente. E se ela não pode me ter, ela fará de tudo para garantir que você também não possa. Usar um homem como Marcos seria exatamente o tipo de jogada dela. Aquelas palavras pairaram no ar, cheias de mau presságio. A segurança que Helena sentira momentos antes começou a se esvair, substituída por um medo antigo e familiar. E se ele estivesse certo? E se o passado que ela tentou tanto enterrar estivesse prestes a voltar para assombrá-la? É possível construir um futuro feliz quando as sombras do passado ameaçam engolir a luz. O baile terminou, e os dias voltaram a uma nova normalidade. Uma normalidade onde Damien e Helena eram algo. Não um casal oficial, não publicamente, mas a intimidade entre eles era inegável. Ele a beijava nos cantos tranquilos da mansão, segurava sua mão quando pensava que ninguém estava olhando. Zara começou a chamá-lo de Damien, um passo monumental além de Senhor Sapato. Mas a ameaça de Sophie e Marcos pairava como uma nuvem escura no horizonte. Damien colocou sua equipe de segurança para investigar o paradeiro de Marcos, discretamente. Cerca de uma semana depois, Thomas o encontrou no escritório. Seu rosto estava pálido. Senhor, nós o encontramos, Marcos Vance. Onde? Ele está em Nova York. Foi visto entrando no prédio do escritório de advocacia de Sophie Loren ontem. Damien ficou em silêncio,
mas uma fúria gelada se formou em seu peito. Então, a guerra havia começado. Naquela mesma tarde, Helena estava no jardim com Zara, quando viu um carro desconhecido parar no portão da frente. Um homem alto e loiro saiu. Seu rosto era bonito de uma forma superficial, mas havia algo cruel em seus olhos. Helena congelou. O ar pareceu ficar rarefeito em seus pulmões. Marcos. Ele a viu. Um sorriso lento e presunçoso se espalhou por seu rosto. Ele falou com o segurança no portão, que balançou a cabeça. Mas Marcos não era do tipo que aceitava um não como resposta. Ele começou a gritar, exigindo ver sua filha. Zara, que estava brincando perto da fonte, virou-se ao som da voz. Ela nunca conhecera o pai, mas algo no tom agressivo do homem a assustou. Ela correu para Helena e se agarrou à sua perna. Helena pegou a filha no colo, o coração batendo descontroladamente. Entre, querida! Rápido! Ela correu para a casa, trancando a porta do jardim atrás de si. Mas ela podia ouvir os gritos de Marcos do lado de fora, cada vez mais altos e furiosos. Helena, eu sei que você está aí. Você não pode esconder minha filha de mim para sempre. Eu tenho direitos. Ela correu pelos corredores, procurando por Damien. Encontrou-o saindo de uma reunião no escritório. O olhar em seu rosto disse a ele tudo o que ele precisava saber. Ele está aqui, sussurrou ela, a voz tremendo. A expressão de Damien tornou-se mortal. Ele pegou o intercomunicador em sua mesa. Thomas, protocolo de segurança nível 1 no portão da frente. Ninguém entra ou sai. Chame a polícia. Diga a eles que é uma tentativa de invasão e assédio. Ele se virou para Helena, colocando as mãos em seus ombros. Ele não vai entrar. Ele não vai tocar em vocês. Eu prometo. Mas lá fora, o barulho aumentou. Marcos estava tentando forçar o portão. Helena podia ouvir o som do metal rangendo. Zara começou a chorar, enterrando o rosto no ombro da mãe. De repente, houve um novo som. O som de vidro quebrando. Eles se viraram para a janela do corredor. Do outro lado do gramado, na parede do jardim, uma figura escalava o muro. Não era Marcos. Era alguém menor, mais ágil. A figura pulou para o gramado e correu em direção a uma das portas laterais da mansão. E Helena viu o que ele estava segurando. Um galão de gasolina e um isqueiro. Não se tratava de custódia. Era algo muito pior. Sophie não queria apenas assustá-la. Ela queria destruí-la. «Damien!» gritou Helena, apontando. Damien viu o homem. Sem hesitar, ele se moveu. Ele empurrou Helena e Zara para trás de si. «Fiquem aqui! Thomas, leve-as para a sala segura!» «Não!» gritou Helena. «Damien, é perigoso!» Mas ele já estava correndo pelo corredor, em direção à porta lateral. Ele não ia esperar pela segurança ou pela polícia. Aquele homem estava ameaçando sua casa, sua família. E Damien Allister protegia o que era seu. Helena observou paralisada pelo terror, enquanto Damien abria a porta e confrontava o intruso no gramado. O homem, surpreso, jogou a gasolina na direção dele. Damien se esquivou, o líquido inflamável encharcando a grama ao seu lado. O intruso acendeu o isqueiro. A pequena chama dançou na escuridão crescente, e naquele momento Helena entendeu a verdadeira natureza do mal que enfrentavam. Não era sobre negócios ou dinheiro, era sobre uma obsessão doentia que não pararia por nada. E o homem que ela amava estava bem no caminho do fogo. Absolutamente. Vamos concluir esta história com a intensidade e a resolução emocional que ela merece. O grito de Helena ecoou pelo corredor, mas Damien já se movia. Ele não correu de forma imprudente. Cada passo era deliberado, calculado, o instinto de um homem acostumado a neutralizar ameaças, seja em uma sala de reuniões ou em seu próprio gramado. O intruso, um homem magro e nervoso, claramente pago para um serviço sujo e não para um confronto, hesitou ao ver Damien se aproximar. O isqueiro ainda aceso em sua mão. «Fique longe!» gritou o homem, a voz trêmula. Damien não parou.
Ele continuou a avançar, encurtando a distância, os olhos azuis fixos no isqueiro. Você cometeu um erro vindo aqui, disse Damien, a voz perigosamente calma. Você tem uma chance de largar isso e ir embora. O homem, em pânico, jogou o isqueiro aceso na grama encharcada de gasolina. Uma parede de fogo explodiu instantaneamente, subindo em direção ao céu noturno. Um rugido laranja e furioso que separou os dois homens. Helena gritou, o coração parando em seu peito. Ela perdeu Damien de vista atrás das chamas dançantes. Mas então, através do fogo, ela o viu. Ele não recuara. Ele passara através da base das chamas, onde o fogo ainda não havia tomado força, rolando no gramado do outro lado para apagar qualquer faísca em suas roupas. Ele se levantou, ileso, mas com uma fúria primal nos olhos. O intruso, aterrorizado com o inferno que criara e com o homem que o atravessara, virou-se para correr. Ele não foi longe. Damien o alcançou em 3 passadas largas. Não houve um soco. Damien não era um brigão de rua. Ele agarrou o homem por trás, usando seu próprio peso e técnica para derrubá-lo, imobilizando-o no chão com uma precisão brutal. Sirenes soaram à distância, cada vez mais perto. A equipe de segurança da mansão, já em alerta, cercou o homem imobilizado enquanto Damien se afastava, sacudindo as mãos. Do portão da frente veio mais comoção. A polícia chegara, lidando com um Marcos agora em pânico, que tentava se dissociar do caos que ajudara a criar. Damien voltou para casa, seu rosto manchado de fuligem, a camisa chamuscada na manga. Ele encontrou Helena no corredor, ainda agarrada a Zara, tremendo. Seus olhos se encontraram e, em um instante, todas as barreiras entre chefe e funcionária, entre homem e mulher, desmoronaram para sempre. Ele não disse nada, apenas a envolveu em seus braços, puxando-a e a Zara para um abraço apertado e protetor. Helena enterrou o rosto no peito dele, inalando o cheiro de fumaça e a certeza de sua presença. Ela chorou. Não de medo, mas de um alívio avassalador. Pela primeira vez, o monstro viera e alguém ficara para lutar. Alguém ficara para protegê-las. Acabou, sussurrou ele no cabelo dela. Acabou. Nos dias seguintes, as peças do quebra-cabeça se encaixaram. A polícia, com as informações fornecidas por Damien, ligou rapidamente o intruso e Marcos a Sophie Laurent. Confrontada com acusações de conspiração, tentativa de incêndio e assédio, e com o testemunho de Marcos, que a traiu para salvar a própria pele, o império de Sophie começou a ruir. A família Laurent, em uma tentativa desesperada de controle de danos, a afastou de todos os cargos e emitiu um pedido público de desculpas. A vingança que Helena nunca procurou, a justiça a encontrou. Na mansão, uma quietude diferente se instalou, uma quietude de paz. Uma noite, uma semana depois do incidente, Damien encontrou Helena na varanda da suíte do jardim. Zara dormia tranquilamente lá dentro. Ela não teve mais pesadelos, disse Helena, olhando para as estrelas. Ele não voltará a incomodá-la. Eles ficaram em silêncio por um momento. Eu nunca a agradeci, disse Helena, virando-se para ele. Por tudo. Por nos proteger. Por atravessar o fogo. Não havia outra opção, disse ele, a voz séria. O que eu mais valorizo no mundo estava do outro lado daquele fogo. Eu o atravessaria 1000 vezes. Ele se aproximou e a tensão entre eles não era mais de incerteza, mas de antecipação. A pergunta que ele fizera antes do caos ainda pairava no ar. Você teve tempo para pensar? Perguntou ele, a voz um murmúrio. Helena sorriu, um sorriso pequeno, mas luminoso. Eu não preciso de mais tempo. Eu estive fugindo por tanto tempo que esqueci como é ficar parada, como é ter um lar. O rosto dele suavizou. Ele ergueu a mão e acariciou sua bochecha, o polegar desenhando círculos suaves em sua pele. Você está em casa, Helena. Vocês duas, se você me quiser.
Eu quero você, sussurrou ela, e a verdade daquelas palavras a preencheu com um calor que superava qualquer medo. Ele se inclinou e a beijou. Desta vez, não havia interrupções. Era um beijo lento, profundo e cheio de promessas. Uma promessa de manhãs preguiçosas, de risadas no jardim, de nós duplos em sapatos pequenos e de uma vida inteira de proteção. Quando se afastaram, ele manteve a testa colada na dela. Case-se comigo. A pergunta a pegou de surpresa. Damien, não amanhã, não no próximo mês, mas um dia. Case-se comigo, Helena. Deixe-me ser o pai de Zara. Deixe-me ser sua família. Deixe-nos ser uma família. Lágrimas brotaram nos olhos dela, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Eu disse sim, sussurrou ela. Sim. Uma pequena voz sonolenta veio da porta. O que é sim? Zara estava ali, esfregando os olhos, segurando seu coelhinho de pelúcia. Damien sorriu e se agachou na frente dela. Sim, significa que vou ficar por aqui por muito, muito tempo, se estiver tudo bem para você. Zara considerou isso com a seriedade de uma criança de 4 anos. Você vai continuar amarrando meus sapatos? Todos os dias. Nó duplo. E vamos arranjar um peixe? Damien olhou para Helena, um brilho divertido em seus olhos. Vamos arranjar o maior aquário de Nova York. Zara sorriu, um sorriso largo e satisfeito. Ela se aproximou e os abraçou, os bracinhos envolvendo o pescoço de Damien e a cintura de Helena, unindo-os. E naquele abraço, naquele pequeno círculo de amor sob o céu estrelado, uma família nasceu. Não por sangue, não por obrigação, mas por escolha. Uma escolha feita por um homem que aprendeu a querer algo mais, por uma mulher que finalmente parou de correr e por uma menina que, desde o início, sabia exatamente onde o lar deveria ser. Afinal, não é isso que todos procuramos? Um lugar seguro para chamar de lar, com alguém disposto a atravessar o fogo por nós. Se esta história ressoou em você, é porque talvez, em algum nível, ela seja sobre você. É sobre a coragem de continuar mesmo quando o mundo te vira as costas. É sobre a luta silenciosa que tantas mulheres travam todos os dias, protegendo seus filhos com a força de uma leoa, esperando por um porto seguro. A jornada de Helena, de se sentir invisível a ser o bem mais precioso de alguém, é um lembrete. Um lembrete de que você merece ser vista, você merece ser protegida e você merece alguém que atravesse o fogo por você. Não se contente com menos. E se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre encontrar um motivo para se levantar. A história de Damien e Helena fala sobre como o amor verdadeiro não apenas cura, mas também protege e nos dá um lar, não em um lugar, mas em uma pessoa. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Damien e Helena continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.